Olá, no vídeo de hoje vamos seguir nosso estudo sobre os sistemas de numeração utilizados em computação e focaremos na conversão entre o sistema decimal e binário. Fique conosco. Olá, esse vídeo é o segundo da série de estudos sobre os sistemas de numeração utilizados em computação. Então, se você caiu aqui direto sem ter assistido o primeiro vídeo da série, eu recomendo fortemente que você primeiro assista o primeiro vídeo, para então assistir esse vídeo aqui. Eu vou colocar o link para o primeiro vídeo da série tanto na descrição desse vídeo, quanto em algum lugar aqui em cima, né? Então, se você não assistiu o primeiro vídeo, dá um pause aqui, corre lá e depois volta. O assunto agora será a conversão entre os sistemas decimal e binário, do decimal para o binário. Inicialmente, vamos imaginar um número decimal qualquer, no exemplo aqui 125, né? É importante ressaltar que esse 10 aqui entre parênteses, ele está ali para deixar a indicação forte de que é um número que está representado em sistema decimal. E para fazer a conversão para o sistema binário, a gente vai utilizar a técnica das divisões sucessivas. Como a gente quer fazer a conversão do sistema decimal para binário, essa técnica vai utilizar divisões sucessivas pelo número 2. Né? Então, no caso desse exemplo aqui, o que acontece? Primeira coisa que a gente verifica é se o 125 ele pode ser dividido pelo número 2, ou seja, se ele é maior ou igual a 2 pelo menos. E, obviamente, no caso é. Então, o que vai acontecer? Ao fazer essa divisão, o resultado vai ser de 62,5. Só que aqui nós temos um problema. Para que essa técnica funcione, nós precisamos trabalhar com divisões exatas, ou seja, o resultado da divisão nunca pode ser um número quebrado, ele tem que ser sempre um número inteiro. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê disso. Mas então, para que a gente consiga resolver isso, o que nós vamos fazer? A gente vai usar um bizu aqui para tentar chegar a uma divisão inteira. Reparem, por favor, que a parte inteira do número é o 62, que é o que nos interessa aqui. E a parte, né, não inteira é o 5, ou ponto 5, na verdade. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa parte que é não inteira, ou seja, o ponto 5, e vai multiplicar ela, e somente ela, veja que a gente não vai multiplicar o 62, pelo 2. Ou seja, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a operação? Vai ser 0,5, que é essa parte aqui que sobrou, digamos assim, da divisão inteira, e multiplicando pelo fator que originalmente dividiu o número anterior, o 125. Ou seja, 0,5 vezes 2, que obviamente vai dar o valor 1. Então, a partir de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai considerar, né, o resto da divisão como sendo o número 1, e eu recomendo fortemente que vocês escrevam ou vão escrevendo, né, vão registrando esses valores de resto, e vamos considerar, então, como para fim de resultado dessa divisão, como 62 inteiro com o resto 1. Bom, feito isso, né, a gente vai utilizar essa técnica da multiplicação do resto pelo número 2 mais vezes, e a gente vai seguindo usando a mesma técnica. Então, eu inicio novamente a técnica, verificando se o número que eu tenho aqui, como resposta da operação anterior, ele é divisível por 2, ou seja, ele é maior ou igual a 2? Sim, no caso 62 é maior ou igual a 2. Então, eu procedo novamente a divisão. Nesse caso, reparem que a divisão ela deu um número inteiro, ou seja, não teve ponto alguma coisa ou 0, alguma coisa. Portanto, eu vou considerar como sendo o resto dessa divisão o número 0. E vou registrar ele logo aqui abaixo para que a gente utilize depois quando a técnica terminar. Novamente, eu verifico se 31, que é o resultado da operação anterior, ele é maior ou igual a 2, ou seja, se eu posso dividir ele por 2. E posso. Então, o que vai acontecer? O resultado dessa vez, novamente, é um número que não é inteiro, deu 15,5, 15,5. Então, mais uma vez eu vou usar aquela técnica que eu mostrei na primeira divisão, onde a gente vai pegar o resto, que é o ponto 5, e vai multiplicar por 2. De forma que eu vou considerar como sendo o resultado dessa divisão o número 15 inteiro, e o resto como sendo o valor número 1 que está registrado logo abaixo. Prosseguindo na técnica, eu verifico 15 pode ser dividido por 2? Pode, porque 15 é maior ou igual a 2. Procedo a divisão. E mais uma vez, a gente chegou no número que é quebrado, né? 7,5, 7,5.
repito a técnica anterior, vou considerar apenas o 7 como sendo o resultado da divisão, porém registrando o resto da divisão como sendo 1. Prossigo e verifico que 7 pode ser dividido por 2, porque ele é maior ou igual a 2. Novamente, ao executar essa divisão, a gente obteve um valor que não é inteiro, não é exato, 13,5, e repito a técnica dos restos, multiplico o 0,5 por 2, totalizando num resto 1 e utilizando ou considerando né, como resultado dessa divisão apenas o número 3. Mais uma vez, repito a técnica, e eu verifico que 3 pode ser dividido por 2, porque 3 é maior ou igual a 2. Mais uma vez, a gente vai verificar que o resultado não foi inteiro, deu 1,5. E, novamente, eu executo a técnica da totalização do resto, como a gente viu antes. Finalmente, eu cheguei num resultado que não pode mais ser dividido por 2, porque ele não é maior ou igual a 2. E quando a gente chega nesse ponto, a técnica de conversão está encerrada. Nós já conseguimos executar as operações necessárias para fazer a conversão. Então, como é que eu faço a conversão nesse caso? Eu passo a considerar todos os valores a partir do último valor de resultado obtido, que aqui no caso é 1, e os restos que foram obtidos durante a execução da técnica. Vejam que nesse caso, a gente não vai utilizar os valores intermediários de resultado. Os 3, o 7, o 15, o 31, o 62 não servem mais para nada para a gente. O que a gente vai considerar serão apenas os restos. E aí, para descobrir qual é o valor em binário, em representação binária, correspondente ao 125 em decimal, eu passo a copiar os valores a partir do último valor de resultado obtido, que é esse 1 preto aqui, né? E reproduzo eles da esquerda para a direita, ou seja, eu começo a ler os resultados e restos de baixo para cima, da direita para a esquerda, mas copio eles da esquerda para a direita. Ou seja, esse 1 preto aqui, ele passa a ser esse 1 preto, né, mais da esquerda no número binário. Esse 1 vermelho que eu estou circulando com o mouse aqui, passa a ser o segundo, né, algarismo da esquerda para a direita. E assim por diante. Reparem, por favor, que esse 0 aqui, ó, que está embaixo da 62, corresponde a esse 0 aqui do número. E, finalmente, esse 1, que foi o primeiro resto que foi calculado, corresponde a esse 1 que está mais à direita. Como vocês podem ver, a conversão de decimal para binário é realmente bem simples, é um processo bem tranquilo, né? Vamos verificar agora o processo de conversão contrário, ou seja, partindo do número binário para o decimal. Então, o processo de conversão de binário para decimal, ele também é bem simples. Como funciona? Partindo de um número em representação binário, que casualmente é o mesmo número que nós utilizamos no exemplo anterior, ou seja, nós sabemos que o resultado dele vai ser 125, ou seja, esse número é o número 125, só que representado em notação binária. E se vocês lembrarem do vídeo anterior, vocês vão verificar que no binário, cada um dos dígitos que compõem o número, ele é, dependendo da posição dele, uma representação de uma potência de 2. E com isso, né, com isso em mente, a gente consegue descobrir qual é o valor de cada um desses dígitos, ou melhor, qual é a contribuição desse dígito para o valor total do número quando representado em decimal. Então, nós verificamos que esse 1 aqui, ele está mais à direita, ele é o bit ou o dígito menos significativo. Então, como é que eu faço para descobrir o valor dele? Eu multiplico o valor que está representado, no caso 1, pela potência correspondente à posição dele, que no caso é 2 na 0. Portanto, a contribuição desse dígito para o valor total do número vai ser de 1. Da mesma forma, prosseguindo na técnica, a gente verifica que esse 0, ele é o segundo da direita para a esquerda, o segundo algarismo da direita para a esquerda, e, portanto, basta multiplicar ele pelo valor da potência correspondente, que no caso é 2 na 1. Como ele é 0, e tudo multiplicado por 0, a gente tem a contribuição de 0, ele não contribui para o valor desse número. Seguindo na técnica, esse 1, ele está na terceira posição da direita para a esquerda, então, portanto, eu vou multiplicar esse 1 por 2 ao quadrado e vou ter uma contribuição de 4, e assim por diante. O próximo dígito vai ser multiplicado por 2 na terceira, o próximo por 2 na quarta, e assim por diante. E ao final do processo, né, quando a gente tiver chegado à multiplicação de todos os dígitos do número, o qual a gente quer converter, basta que eu execute a soma desses valores para chegar na representação ou no valor decimal, que no caso aqui é 125, como a gente pode ver.
Então essa técnica ela serve para converter qualquer número de binário para decimal e, como vocês podem ver, ela realmente é muito simples. Eu espero que vocês tenham gostado das técnicas apresentadas no vídeo de hoje. Caso vocês tenham qualquer dúvida ou comentário, por favor, deixe seu comentário aqui junto ao vídeo. E no próximo vídeo da série, nós vamos trabalhar com o famigerado sistema de complemento de 2, ou seja, como que nós conseguimos representar valores inteiros negativos em notação binária e fazer algumas operações em cima desses valores. Então, fique conosco, até mais, valeu!